Olá, tudo bem com vocês? Beleza? Aqui é o mestrando Marcos Coelho, do ProF, mestrado profissional em Educação Física, Polo de Presidente Prudente, disciplina, Escola, Educação Física e Planejamento, como vocês estão vendo. O tópico é o papel social da educação física na escola. Estou lendo aqui para a gente se situar, certo? E uma informaçãozinha, isso daqui é a tarefa, né, desse tópico, e é o trabalho que está se pedindo. É importante considerar que foi pedido que fosse criativo. Eu sou o último dos dinossauros, então a gente vai assim mesmo. Eu acho que o que é importante é o conteúdo, né, e não a forma. Bom, vamos lá para o primeiro. E aí, gente? A tarefa da segunda semana é: por que a educação física deve estar presente numa escola democrática e republicana? Notem que está exatamente assim no comando. E esse comando gera questões, né? Uma gramatical, semântica gramatical, e outra de contexto. Ora, semântica gramatical porque separado é pergunta, e deveria ser uma pergunta, e o porquê junto é uma explicação. Né? Então, a gente fica sem saber o que o autor quer. Ora, se ele quer um porquê junto, né, como está aqui, está colocado, ele está justificando pelos textos que foram colocados. É isso que ele quer? Então, a gente concorda ou discorda. Eu, particularmente, concordo. Se é um porquê separado, né, ele está implicando numa tentativa de reflexão. É o que a gente vai ver no próximo slide. Ok? Então, como eu falava com vocês, isso nos deixa um problema. Né? E eu vou optar pela segunda, né, esse porquê separado, porque ele permite uma maior reflexão. Note que quando a gente falar sobre isso, eu não vou citar nenhum autor, nada, porque senão isso vai demorar muito. Tá? Eu espero que vocês procurem esses autores, deem uma olhada e eu estou aqui aberto para críticas e para vocês, para a gente poder interagir. Combinado? Até o próximo, então. Bom, para mim, a pergunta está mal formulada. Né? O certo seria: por que a educação física não estaria presente em uma escola democrática e republicana? E aí a explicação é óbvia. A educação física ela não existe per si, ela não existe separada de qualquer outra coisa. Ela existe dentro de um conglomerado de outras matérias que abarcam um conceito chamado escola. E aí, se a escola tiver um ambiente democrático e republicano, se as suas concepções forem isso, naturalmente, ou pelo menos espera-se que seja naturalmente, a educação física vai fazer isso, vai trabalhar nesse sentido, ok? Não pode haver educação física como uma entidade separada do conceito de escola. Para mim, isso não faz sentido. Bom, e aqui a gente tem uma coisa que tem que dar um passo atrás. Aliás, alguns passos atrás. Né? Antes de falar da escola, vamos falar do que a escola pretende. Né? Antes de falar da educação física, o que essa escola pretende. Né? E aí nós temos lá atrás o conceito de escola. Né? Que é uma instituição que a sociedade coloca. Né? Aí nós chama atenção para vocês aqui das sociedades sedentárias. Todas as sociedades sedentárias tiveram uma coisa chamada escola, né? Que é o que? Preparar esse indivíduo para a inserção nessa sociedade qualquer que seja. Né? Então, nós precisamos saber, a primeira pergunta é, o primeiro passo, né, que nós vamos dar é quais são esses objetivos. De que a escola é formada? Bom, e aí nós temos essas duas grandes forças, né? E a gente chama atenção aqui para o primeiro, a formativa. A escola precisa formar. Qualquer escola, né? Essa instituição, né? Com seus professores, etc., como você chamar, currículo, ele forma. Ele forma um cidadão para alguma coisa. A inserção na sociedade, qualquer que seja ela. Bom, ao mesmo tempo,
nós temos uma força que nós denominamos de crítica, que é esse aspecto, né, que deve dar condições para esse estudante exercer o papel crítico e, atenção, reformulador, né? Então, a escola, ela exerce na sociedade dois papéis. Ele mantém essa sociedade no seu aspecto formador, mas, ao mesmo tempo, ele prepara indivíduos que sejam capazes de adaptar essa sociedade para novas situações. Ok? Uma sociedade que não tem essa escola e não forma esse indivíduo, ela inevitavelmente ela morre, porque ela não se adapta a outras condições que vão surgir, evidentemente. Bom, e aí nós temos esse desequilíbrio. Existe essa possibilidade? Muito. Né? Vamos imaginar o seguinte: o máximo de formação e o mínimo de crítica. Eu coloco o regime cubano, a educação nazista, né? Para quem gosta de história, sabe exatamente o que foi feito, né, dentro disso na Rússia. E um convite para que vocês pesquisem a doutrinação infantil do MST no Brasil. Tá? Vamos dar uma olhada lá, não custa. Abre, vê como é que é a cartilha de alfabetização do MST. No outro ponto, a gente tem a crítica sem informação. Bom, crítica sem informação é eu acho. Eu acho o que eu acho. E aí, como diria minha avó, né? Eu não acho nada, não perdi nada lá. Então, tá tudo certo. E aí nós temos os discursos politicamente corretos, né? Algumas faculdades públicas, alguns cursos de humanas que fazem todo um movimento, tá, com o dinheiro público, a res pública, né? E aí tem que se fazer formação. Note que eu estou pedindo, eu estou sugerindo que haja um equilíbrio entre formar e criticar. Você só consegue criticar algo se você aponta as raízes, as questões que o envolvem. Isso só ser feito com estudo, com conhecimento. Senão, é opinião. É a diferença fundamental entre doxa, né, é a opinião em grego, e a episteme, que é conhecimento. Né? Então, essa é a diferença. Ok? E aí nós temos, por fim, né, o último slide que encerra essa apresentação, é que quando nós conseguimos esse equilíbrio, né, de forças, e ela é contínua, né, aí é dialética, né? Você equilibra, desequilibra e vai caminhando, você tem uma escola que é política, óbvio, porque ela forma o indivíduo que habita a cidade, né? O político é aquele que habita a polis. Todos nós somos animais políticos, mas não politizantes. A escola não pode ser politizante, ou seja, ela não pode ser doutrinária. Ela tem que ser democrática, né? E aí a pedagogia que envolve isto tem que ser democrática, né? Não adianta ser democrática na teoria e ditatorial na sala de aula, né? É um contrassenso lógico. Ao mesmo tempo, ela tem que ser republicana, res pública, coisa pública, né? E aqui, fechando, uma escola que se insurja, que respeite essa coisa pública diante das forças da oligarquia, das oligarquias de direita ou de esquerda, não importa, né? Então, essa escola que tem que prevalecer, ou pelo menos a gente espera que prevaleça. E aí, dentro desse contexto, claro, nós temos uma educação física democrática e republicana, se a escola assim o fizer. Tá ok? Gente, é isso aí. Eu agradeço muito a atenção de vocês
E tá aí o meu e-mail, as fontes para a gente continuar esse bate-papo, ok? Valeu, obrigado.